Analisando aqui os períodos, né? O mercado veio numa perna de baixa, marcou este candle de alta e esse aqui começou a trazer de volta para baixo. Então eu entendo que o período de alta começou no rompimento deste candle de alta aqui, corpo dele. Então eu marquei este início de período aqui, a base deste candle aqui, que foi o último candle, a máxima dele no corpo, né, o fechamento no caso, e a máxima aqui. Olha só como é que funciona a questão da interpretação do gráfico. Aqui a gente saiu do gráfico diário e veio para o de 60. Aqui foi o início da perna de alta, que eu falei que eu marquei. Aí você veja que ele tem esse candle grande de 1 hora aqui. Ele faz a correção no fundo, tá? Volta e rompe o topo. E aí ele começa a fazer essa correção aqui, ó, tá? A correção saudável é nessa linha aqui, ó, do corpo, tá vendo? Então a tendência é o quê? Ele fazer essa correção e subir. Pode ser que ele corrija mais para baixo? Pode, mas a tendência é de alta. Então a gente interpretou fazendo essa marcação do diário e fazendo esta marcação agora nos 60 minutos, que o contexto, né, é um contexto de alta. Aí olhando aqui no gráfico de 5 minutos, a gente tem uma possível entrada aqui, de alta aqui. Gatilho de alta, possível gatilho de alta aqui, tá? Ele está quase convergente aqui com os 60 minutos, quase, né? Não totalmente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no 15 e vai observar a convergência no 15. O que é isso que a gente está fazendo aqui? Buscando convergência entre gráficos, tá? Porque se todos os gráficos te derem, todos os tempos gráficos estiverem te dando a mesma leitura, a possibilidade de você ter um trade ali é muito grande, tá? Então é essas oportunidades que a gente vai buscando aqui. Ó, o 15 não tem possível entrada de alta aqui, tá? Com gatilho, não tem. Se o 15 ele não nos concede uma convergência aqui de um TA, né, que é um trade de entrada, eu acredito que ele vai conceder essa convergência, se conceder, lá pelo terceiro candle, ou seja, lá pelas 9h45. E além do mais, também aqui está trabalhando embaixo da MD8, né, embaixo da média de 8 períodos. Então, a única convergência que a gente vai ter aqui é do gráfico de 60, logo na entrada, tá? Com o gráfico que a gente marcou aqui, né, a possível entrada nessa região, né, com um gráfico de 5 minutos, tá? Então aqui em azul a gente vai colocar, que é o de 60, a seta azul aqui tá marcando a entrada, e aqui nos 5 minutos a gente vai colocar este, aqui nessa outra seta azul mais escura a entrada, né? Então a gente vai marcar aqui, tá? Então vamos lá, vamos dar play aqui e observar o que vai acontecer. O mercado aqui ele já nos mostra lá, já vem aqui, né? Possível entrada aqui do leilão. Ele estava aqui embaixo e já começa a formar um candle virtual jogando para cima. Só para a gente ter o entendimento e a interpretação, fazer a interpretação do que a gente está trabalhando aqui, do que está acontecendo. Feito toda aquela interpretação que está o gráfico está no diário, está numa tendência de alta, né? Aí a gente identificou os pullbacks no gráfico de 60 também,
tá? Identificou uma possível entrada no gráfico de 60 neste ponto, tá? Este pontinho aqui, e observou a convergência também no gráfico de 5 minutos. O de 15 não convergeu, tá? Ele não marcou possível entrada, mas o de 5 marcou nessa seta aqui. Então o que a gente já fez? A gente já posicionou logo quando o mercado abriu aqui embaixo, ó, com esse candle de alta que começou a puxar para cima, a gente já posicionou a ordem no primeiro possível ponto de entrada, que foi no gráfico de 5 minutos aqui, ó, tá? Que está bem próximo. O ideal é que ele esteja quase que em cima, que ele está até um pouco longe, mas o ideal é que esses pontos de convergência entre os tempos gráficos, eles estejam assim muito próximo, muito mais, até mais próximo do que isso aqui. Mas como se a convergência do de 60 para o de 5 minutos, essa diferença ela vai ser um pouco grande mesmo. Então a gente já posicionou a ordem aqui, eu vou despausar para ver o que vai acontecer. Vou aumentar um pouquinho aqui. E vamos despausar. Ver se ele vai pegar a entrada. Se ele pegar a entrada, a gente tem um procedimento aqui para poder trabalhar, tá? Já vou até posicionar a ferramenta aqui, para a gente poder fazer essa... Olha lá, ele já pegou a entrada, tá? Então o procedimento é o seguinte, a ferramenta vai ser ajustada aqui, ó, para 300 pontos. Então o stop, a gente traz ele para cá, 300 pontos, e a gente vai ficar aguardando. Conforme for acontecendo aqui, eu vou narrando o que vai ser feito aqui. Espero que ele pegue o segundo ponto ali do gráfico de 60, né? Que se ele pegar, ele vai embora. Por enquanto aqui ainda está correndo o risco de voltar, mas aparentemente ele vai pegar. Bom, então ele pegou ali o ponto de 60, tá? O certo é fazer o ajuste com 75 pontos para o zero, que eu não fiz, mas ultimamente estou dando opção para deixar chegar no 300 para poder fazer o ajuste. Ó, ele já está no 80, voltou para 60. Aqui é um stop. O stop aqui ele tá longo, né? Ele não tá um stop tão técnico assim. Então a gente fica às vezes cabreiro de fazer o ajuste e não dá certo. Quer dizer, não é fazer o ajuste e não dá certo, é fazer o ajuste e ele voltar. Ó, 150 pontos, eu já vou fazer o ajuste em 20 pontos, tá? Ou seja, o meu stop já está positivo em 20 pontos. Ou seja, se ele voltar, eu já não tomo stop loss mais. Ele vai voltar, mas vai me estopar com 20 pontos ali. Tá? Você vê que eu esperei chegar em 150 pontos positivos ali na entrada para poder fazer esse ajuste, tá? Mas por quê? Porque eu estou trabalhando no gráfico de 5 sobre o de 60. Quando eu trabalho no de 15, eu espero ele bater no 300 para fazer um ajuste de 50 positivo, tá? Mas o de 5 minutos para o de 60, a diferença é muito grande, por isso que eu já fiz o ajuste. Ele pode voltar. A oscilação do gráfico diário e do gráfico de 60 minutos, ela é maior. Então ele pode percorrer 300 pontos e voltar numa pancada só, esses mesmos 300 pontos. Por isso que você já faz o ajuste, que é para você escapar do stop desnecessário. Aqui tem uma nuance aqui que eu não tinha falado, que é o que? A parcial. A gente entrou com 5 contratos, em 300 pontos é feita a parcial com 3, tá? Que a gente já sai com lucro bom já. E o ajuste ele ainda tá ali nos 20, tá? Eu já poderia ajustar para 50 aqui.
mas eu gosto de esperar bater o 300 para poder fazer esse ajuste. Então a gente vai esperar. Eu vou acelerar um pouco aqui. O vídeo fica muito longo, né? Olha lá, vamos ver. Olha lá, pegou a parcial. Então o ajuste aqui, ó, ele já fez a parcial ali. Então o ajuste aqui já vai para 50. A partir daqui, a gente vai observando aqui. Ó, tá em 300 pontos. Conforme ele for avançando, a gente vai mantendo a distância de 300 pontos. Como a gente já está com ajuste de 50, a gente vai aguardar acima do 350. 400 ajusta para 100 e assim por diante, tá? Até esse ajuste de 2 aqui, que inclusive tem que mudar, né? Eu tava esquecendo. Agora eu já não tô mais com 5, eu tô com 2. Foi feita parcial. Então até esses dois aqui chegar na linha do 300. E ir subindo até onde o mercado for. Esse é o método que a gente tem aí para capturar o máximo de pontos num trade possível. É o método de ajuste, né? Seria o trailing stop e o break even também, né? Que a gente utiliza. Manual, tá? Manual. Não é feito com estratégia oco, não. Parece que ele vai voltar. Se ele voltar, eu não trabalho com chart trading na tela, mas eu vou puxar aqui só pra gente poder ver, ó. Ó, já tô aqui com R$250 e ainda tem esse resultado de 2 contratos aqui em aberto, que agora parece que ele vai zerar ali. Vamos ver. Eu trabalho com captura de pontos, eu não fico olhando o valor financeiro não, tá? Ó, eu sempre deixo aqui, ó, em pontos. Você fica olhando para financeiro, isso aí causa um impacto psicológico negativo na hora de você tomar suas ações no trade. Então por isso que eu não sou a favor. Tá devagar, esse aqui já é o trade das... Não consegui ver aqui. Esse já é o trade das 9... nas 10 horas. Não, esse é o gráfico de 5. Eu tô no de 5. É que eu sempre opero pelo de 15. É 9h20. Executou a ordem. Então finalizou esse trade dessa forma, com a parcial de 300 pontos lá, 200 pontos capturados nesse trade aqui, tá? Você viu o uso do gatilho com a análise aí do gráfico diário de 60, 15 e 5. A entrada foi feita pelo 5 com a convergência com o gráfico de 60. O que eu estou querendo explicar nessa série aqui? É que tem que ter convergência em tempos gráficos. Se você faz uma entrada num trade onde um tempo gráfico está mostrando uma coisa e o outro tempo gráfico está mostrando outra coisa, a tendência é você tomar um stop loss nesse seu trade. Então você precisa fazer essa análise de todos os tempos gráficos antes de tomar uma decisão. Ok? É isso.